ouvir a voz do Salvador. O texto diz, a partir do versículo 37, que no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Pai, esse fato foi registrado nesse Evangelho, porque o Senhor tinha propósito de alimentar a tua igreja ao longo de todo o tempo, através dele também. Tantos outros fatos a tua palavra diz que não foram registrados, esses porém foram registrados para que nós saibamos que Jesus é o Filho. Nós estamos aqui, nos autodenominamos cristãos, nos dizemos seguidores de Jesus, e vivemos lutas terríveis na nossa alma, na nossa vida, no nosso ser, como indivíduos, como famílias, como igreja, como sociedade. Então, nesse instante que a tua igreja para te adorar, para reconhecer que o Senhor tem abençoado, que o Senhor é Deus, que o Senhor é Pai, nós pedimos tua graça e pedimos que o teu Espírito ministre a nós, que o teu Espírito fale ao nosso coração de alguma forma, que o Senhor seja glorificado em nós através dessa devocional, Pai. Pedimos, portanto, a tua orientação em nome de Jesus. Amém, Senhor. Há algum tempo eu estava aqui e fui atender um homem que eu não conhecia bem, e nós sentamos aqui no fundo e tivemos uma conversa longa, e ele falou de algumas coisas da sua vida, da sua existência, do seu ser, e eu fiquei marcado. Em algum momento ele chorou, olhou nos meus olhos e deu uma palavra inclusive para mim como pessoa, falou comigo, e eu fiquei com aquela história marcada no meu coração. Aquele homem foi embora, e eu não sei porquê, eu fiquei com o coração marcado pela palavra dele, pela presença dele, pela vida dele, pela história que contou de si. E eu tenho pensado muito, quantas pessoas experimentam aquela mesma situação aí fora, no mundo cheio de tantas agonias, de tantos problemas, de tantas angústias, mas quantas pessoas experimentam aquela mesma situação aqui dentro, sentado com a gente, participando dos mesmos cultos, das mesmas festas. Aqui, quando a maioria dos textos bíblicos não se refere a pessoas de fora do povo de Deus, a maioria dos textos bíblicos se refere às pessoas do próprio povo de Deus. Aqui, mais uma vez, o texto está falando de uma situação do povo de Deus. 3 grandes festas no ano. Eles saíam dos seus vários lugares onde moravam naquele país pequeno, vinham para Jerusalém, e lá em Jerusalém eles iam fazer uma festa. Essa festa não era uma festa, a gente não tem muito noção do que é essa festa, porque para nós ela é uma festa, é uma coisa muito curta. Lá em Israel, essas festas normalmente duravam 7 dias. Então não era uma festinha, e não era uma festinha de uma família, era uma festa do país. O país parava, o país fazia festa, e essas festas eram todas religiosas, elas tinham sempre um sentido de gratidão a Deus, pela colheita, por exemplo, por tudo aquilo que Deus tinha dado para eles. Então eles paravam, e o país parava para fazer festa durante 7 dias, e essa festa era eminentemente religiosa. Quem estava fazendo festa não era um grupo de pau-d'águas, como a gente dizia lá na minha terra, não era um grupo de cachaceiros. Quem fazia festa era o povo de Deus, que estava lá para fazer festa diante de Deus.
E ninguém sabe exatamente quando, mas o texto diz que no último dia da festa, o grande dia, chegou um momento, não se sabe exato, porque o texto, a história diz que havia um momento que eles ficavam todos prostrados em silêncio absoluto. Não se sabe se nesse momento, mas talvez tenha sido nesse momento. Jesus se levanta, já tinha criado um quiproquó lá, já tinha tido um problema com ele por lá, e agora ele se levanta no dia da festa, e diz uma palavra extremamente pesada. Para mim até uma afronta, se não uma proposta de confronto, uma afronta, porque Jesus no meio da festa, ele se levanta e diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu queria que a gente estivesse conversando exatamente sobre isso, irmãos, uma vida que tem sentido. Eu posso viver na igreja, eu posso viver na religião, ou não, e ter uma vida sem sentido. Eu vou olhando para dentro da minha existência e fico pensando: meu Deus, para que eu vivo? Para que eu existo? Para que você existe? Para que você está aqui? Para que nós somos cristãos? Para que nós trabalhamos? Para que nós corremos? Para que nós geramos filhos? Para que nós vivemos? Qual é o sentido da nossa existência? Jesus está falando aqui que é possível que uma pessoa viva a sua vida sem sentido, porque ela não reconhece a sede que existe na sua alma. Uma vida que tem sentido é uma vida que reconhece a sede que existe na sua alma. Ele entende que a sua alma, ela é inerentemente árida. Uma vida que tem sentido é a vida de uma pessoa que olha para dentro de si e sabe que ela, por ela mesma, existencialmente é vazia, que ela se deita no travesseiro e pensa: eu tenho 40 anos, até agora eu fiz isso, e agora eu estou começando a me preparar para morrer, porque depois dos 40 anos eu comecei a descer a ladeira. Alguns estão mais adiantados nesse caminho, outros mais atrasados. Talvez os atrasados até morram antes, né? Mas o fato é que nós existencialmente, quando olhamos para nós, percebemos que nós somos nada. Jesus estava ali na frente de um grupo de religiosos e estava dizendo: gente, é possível que exista aqui no meio de tanta religião, é possível que exista aqui no meio de tanta adoração, é possível que exista aqui no meio de tanta alegria, algumas pessoas que olhem para dentro de si hoje e reconheçam: cara, eu tenho sede. Se alguém quiser ter a sua vida transformada, a primeira coisa que precisa fazer é olhar para dentro de si e perceber: eu não sou alguém que por mim mesmo tenho condição de dizer que sou realizado. Sabe o que é uma alma seca, irmãos? Primeiro, é uma alma que ela não entende que a vida dela é fruto da criação de um Deus. Ela vive achando que ela é dona de si. Ela acha que foi criada por si mesma. Ela acha que ela foi resultado de uma ameba. Ela acha que foi resultado de um acaso. Ela acha que foi resultado de um grande estrondo que houve no universo e de repente brotou, e uma ameba, uma estrutura mínima, foi se multiplicando, se transformou nele, e agora ele acha que ele pode levantar de manhã, ir trabalhar, e voltar à noite, dormir, e no outro dia vai viver assim, e ele casa e gera filhos, e ele pensa-se igualzinho ao cachorro lá de casa. Porque o cachorro lá de casa, ele não faz outra reflexão que não o fato do existir. Uma alma seca é uma alma que não reconhece quem é Deus, é uma alma que não reconhece qual o lugar de Deus na sua vida, é uma alma que não se submete a Deus, é uma alma que não se coloca diante de Deus nessa consciência de que é em relação ao Criador. Uma alma seca é uma alma que se satisfaz trabalhando, ganhando dinheiro, juntando bens. Uma alma seca é uma alma que acha que a beleza da sua vida física é sua vida. Uma alma seca é uma alma que todo o bem dela está naquilo que ela vê.
O carro, a casa, a mulher ou o marido, os filhos, o seu corpo, e ele está querendo adquirir mais bens, e por isso então ele compra mais, porque ele está tentando preencher a sequidão da sua alma com aquilo que ele compra, ou com aquilo que ele faz. Uma alma seca é uma alma que tudo que ela tem, tudo que ela faz sem se preocupar com o que a palavra de Deus diz. Então, eu vou casar, mas eu não caso em relação à palavra de Deus. Eu vou trabalhar na empresa tal, mas eu não vou trabalhar em relação a Deus. Eu vou, final de semana, me divertir, mas eu não vou me divertir em relação a Deus. Eu vou fazer o que eu quiser, porque eu posso fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser, sem nenhuma preocupação com relação a Deus. Deus não tem sentido para mim. Deus é um ser legal. O meu pai falava que Deus existe. Deus existe. E o que mais? Ele existe. E o que Deus faz para a gente? Ele ajuda a gente quando precisa. E quando a gente não precisa, Ele não ajuda. E quando Ele não quer ajudar, Ele também não ajuda não. E se um dia a gente morresse, morreu, porque não tem nada depois daqui. O Deus do meu pai era um Deus mais ou menos. Deus não é alguém mais ou menos, é alguém que é. Quando alguém perguntou para Deus, quem eu digo que você é, Ele diz, eu sou, porque Deus é. A alma seca não consegue compreender que Deus é. A alma sedenta, ela não entende o lugar que Deus ocupa na história, e principalmente o lugar que Deus ocupa na sua vida. A alma seca, ela acha que pecado é uma coisa tão comum que pode praticar e que não vai fazer nenhuma diferença em relação a esse Deus. Pecar é fazer uma coisa errada. Quando eu fizer uma coisa errada e ninguém ficou sabendo, então não tem problema, porque eu não feri Deus. Eu feri um código de ética moral, ou um código de ética que é social, ou um código de ética que é religioso, ou um código de ética que é familiar. Eu tenho um amigo que ele disse que levantou um dia, estava assistindo televisão, e ele levantou de um momento assim, foi na televisão, tarde da noite, e pegou a garrafa d'água assim, e começou a tomar a garrafa d'água na boca assim, e o menino dele acordou, e na hora que acordou, falou assim, pai, os adultos podem? E ele tomou um susto na hora, porque ele disse, não filho, os adultos não podem, o papai está fazendo uma coisa errada. Ele quebrou o código de ética familiar. A alma seca, ela faz as coisas erradas, mas ela não sente como pecado, porque pecado é uma realidade espiritual, é uma realidade que eu entendo o pecado em relação a Deus. Então isso dói profundamente no coração de quem tem a alma viva. Quem tem a alma seca, ele vive como se aquilo não fizesse nenhuma diferença em relação ao seu Deus. Por último, muito obrigado, irmão Jafar, falar em água. A alma seca, ela consegue se satisfazer, se realizar nos ritos religiosos. Vai ter batismo, então eu vou batizar meu filho. Vai ter Santa Ceia domingo que vem é dia de Santa Ceia, então eu vou tomar Santa Ceia, e aí a gente arruma a mesa aqui, faz aquele negócio todo, e todo mundo fica meio para dentro assim, na hora da adoração eu vou fechar os meus olhos, e vou pensar em Deus, e vou falar com Deus, e aí sai daqui, e eu vou em casa às vezes ler a Bíblia, porque tem um conjunto de ritos, que foi sendo estabelecido sobre a minha vida, e a minha vida é a minha religião. O máximo que eu consigo fazer não é uma relação, é uma religião. A alma seca, ela é uma alma que satisfaz-se com coisas materiais, com coisas visíveis, com coisas palpáveis, com coisas pequenas. Ali tinha uma multidão de pessoas que tinha vindo do país inteiro para celebrar uma liturgia, para celebrar um ritual, igual nós fazemos. Mas Jesus olha naquela multidão e fala, gente, é possível que aqui haja pessoas com as suas almas secas, áridas. É possível que haja aqui
pessoas da escola de Hilel, aquele mestre do período interbíblico, que era mais dócil, mais carinhoso, os seus ensinos eram mais leves, ele julgava menos pesado, batia menos doído. Talvez nós tenhamos alguns irmãos aqui da escola de Hilel, irmãos mais leves, que julgam menos os outros, que têm uma vida mais condescendente, mais amorosa. Mas é possível que a gente tenha também aqueles irmãos da escola de Shammai, que era uma escola mais dura, mais rígida, mais exigente, mais julgadora. Talvez nós tenhamos aqui gente de todo tipo de fé, mas talvez a gente para ouvir a voz de Jesus dizendo: é possível que exista aqui alguém que tenha a alma seca, ou é possível que nós tenhamos aqui pessoas que estejam com a alma seca, estão vivendo religião, mas não tem comunhão. As pessoas que têm a sua vida com sentido, elas têm a sua alma viva, e elas têm consciência de que em si mesma a sua alma é seca. Mas segundo, elas têm consciência de quem é Jesus. Elas sabem quem é Jesus. Jesus é de uma petulância, eu sempre digo isso, né? Jesus é de uma petulância que só cabe aos loucos, aos mentirosos ou a Deus. Se Jesus fosse louco, ele poderia dizer isso, porque está doido. Levantar no meio de uma festa religiosa é mais ou menos como alguém pentecostal levantar lá na Praça São Pedro, com o Papa ali, e ele fala assim: alguém quer ser batizado no Espírito Santo? Vem aqui agora que eu quero orar sobre você. Está doido? Seria um desrespeito, especialmente depois de uma bagunça que teve poucos momentos antes, uma discordância lá. Jesus chega lá e fala: gente, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe por quê? Porque vocês podem estar com a alma seca, porque vocês estão acreditando em Shammai, porque vocês estão acreditando em Hilel, porque vocês se transformaram em fariseus, porque vocês se transformaram em saduceus, porque vocês se tornaram em pessoas do templo, mas vocês estão precisando de mim. Jesus tem a coragem de confrontar as pessoas, olha, falando com que elas olhem para dentro dela para saber se tem sede ou não, e é capaz de confrontar agora em relação a Ele. Eu preciso definir na minha vida quem é Jesus. E a Bíblia diz que Jesus faz a intermediação entre nós e Deus, que eu não vivo com Deus a não ser por Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o meu alimento, eu sou o pão da vida. A Bíblia diz que Jesus resolve essas sequidões da nossa alma, porque Ele é o Deus da eternidade. Ele diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A Bíblia diz que Jesus é aquele que perdoa os nossos pecados, porque nós reconhecemos os nossos pecados, mas o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de todas as nossas injustiças. A Bíblia diz que Jesus não é uma religião, Ele é uma relação. Por isso Ele diz que eu sou a verdade. A verdade não é a tua religião, a verdade não é o teu púlpito, a verdade não é o teu louvor, a verdade não é a tua santa ceia, a verdade sou eu. A verdade não é qualquer rito em si, não é qualquer religião em si, não é qualquer templo em si, não é qualquer liturgia em si. A verdade é Jesus. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Você não tem outra possibilidade. Não adianta você imaginar que porque agora entrou para a igreja evangélica te conduz à presença do Pai. Besteira. Ou porque você é da igreja católica, ou porque você é do chá do Mariri, ou porque você é espírita, tudo isso é bobiça. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida.
Por isso Jesus olha e diz assim: se vocês são capazes de reconhecer a sede que há na alma de vocês, e se vocês são capazes de crerem em mim, como diz a Escritura, vocês vão experimentar sentido de existência. Toda vez que eu leio isso, irmãos, eu fico muito preocupado quando eu penso isso, porque eu fico pensando, meu Deus, eu creio em Jesus. Jesus é meu Senhor. Jesus é teu Senhor. Jesus deu a vida por você. Você está disposto a dar a vida por Jesus? Jesus é o sentido da minha e da tua existência. Esse texto tem um trechinho chato, né? Porque Jesus diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura. Crer, como diz a Escritura, é crer em Jesus como o Messias, o Filho de Deus, o enviado, aquele que morreu na cruz em nosso lugar, que se tornou Senhor absoluto da nossa vida e de toda a criação, e nós submetemos a nossa existência a Jesus para poder dizer: Senhor, Tu és meu e eu sou Teu. Senhor, a minha vida é Tua. Eu estou aqui não é por causa do rito religioso, eu estou aqui porque eu acredito. Eu entrego o dízimo, não é porque eu estou fazendo média com o pastor, porque eu não sei nem quem é dizimista e quem não é. Eu entrego o dízimo, não é para fazer média com a regrinha da minha igreja. Eu canto, não é porque as pessoas estão cantando. Eu sirvo e faço alguma ação na igreja, não é porque as pessoas estão falando para eu fazer. Eu faço isso porque existe uma chama dentro do meu coração que faz com que eu creia profundamente em Jesus. E eu entendo que Jesus é o Senhor da minha vida. E isso é o sangue que corre em mim. Isso é tão forte em Paulo que ele diz assim: porque agora é Cristo quem vive em mim. Porque para mim, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Vida com sentido, irmãos, é uma vida que reconhece que sozinha, separadinha, longe do Pai, ainda que dentro da igreja, ela pode participar de qualquer festa religiosa, de qualquer ritual, mas ela pode estar seca. Mas essa alma entende quem é Jesus, crê em Jesus e experimenta o fruto do Espírito Santo na sua vida. A alma que tem sentido experimenta o fruto do Espírito na sua vida. Jesus diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Já não é mais a alma seca que morre sozinha, angustiada, produzindo morte para si e para quem está perto de si. A alma seca, ela não encontra sentido de existência, e ela é capaz de transformar a vida de quem está perto dela em também alguma coisa que não tenha sentido de existência. A alma seca, ela é amarga. A alma seca, ela é presa em besteiras que não levam a lugar nenhum. Mas a alma que experimenta o Cristo na sua vida, ela pega os mesmos pontos para poder parar diante do Deus Criador e dizer: Senhor, eu creio, sabia? Eu creio em Ti. Deus, eu não venho para a igreja para cumprir ritual. Eu não vivo durante a semana por causa de ritual. Eu creio em Ti, Deus. Senhor, eu vou me levantar hoje para trabalhar, mas eu quero ir trabalhar pela direção do Senhor. Eu quero fazer pelo Senhor. Eu quero ser professor, porque eu sou professor do Senhor. Eu quero ser mecânico, porque sou mecânico do Senhor. Eu quero ser lavador, porque eu sou lavador do Senhor. Eu quero ser advogado, porque eu sou advogado do Senhor, porque eu entendo quem é o Senhor. A minha alma experimenta da presença do Senhor. Eu experimento da presença do Senhor, porque eu entendo que a minha vida não é ter coisas.
não é comprar coisas. O Espírito Santo já vive em mim, e o Espírito Santo coloca dentro de mim uma alegria e um sentido de existência, que se eu tiver, eu vou estar satisfeito diante de Deus. Se eu não tiver, eu vou estar satisfeito diante de Deus. A minha alegria não é o fato de eu ser casado ou de ser solteiro, porque se alguém não for capaz de se satisfazer em Cristo, casado ou solteiro, ele vai viver infeliz. A minha alegria não é o fato de que eu posso amanhã contar com a aposentadoria, com reforma ou sem reforma. A minha alegria é o fato de que amanhã eu posso contar com Jesus na minha vida, porque o Espírito Santo coloca isso em mim. A minha alegria é o fato de que eu entendo que a vida não é só aqui, que a vida é eterna. Que eu sei que se os meus olhos fecharem hoje para esse mundo, os meus olhos espirituais abrem para a eternidade em Cristo. Porque o Espírito Santo tem colocado isso na minha vida, porque o Espírito Santo tem alimentado isso na minha vida, e eu não vivo olhando apenas para essa vida presente. Minha alegria é porque eu sei que eu peco, e eu gostaria muito de dizer ao Senhor: Senhor, amanhã eu não vou pecar. Mas o Espírito Santo tem aplicado no meu coração o perdão do Cristo, e o Espírito Santo tem colocado no meu coração um desejo de amanhã não pecar, porque eu não quero produzir morte. Então eu posso parar hoje e dizer: Senhor, me perdoa, porque hoje eu pequei, mas o Senhor sabe que eu lutei contra mim mesmo, e eu quero que o Senhor me ajude, porque amanhã eu quero levantar, e eu quero caminhar lutando contra o pecado, porque eu tenho consciência do que é pecado. A minha alegria é porque eu gosto de participar de igreja, eu gosto de culto, eu gosto de louvor, eu gosto de santa ceia, eu gosto de batismo, eu gosto de levantar a mão, eu gosto de sentar, eu gosto de cantar, mas essas coisas não são um fim em si mesmo, elas não me satisfazem a ponto de que se eu não tiver, eu morrerei. Porque a minha satisfação não é isso enquanto meio de alguma coisa e não enquanto fim de alguma coisa. Eu participo da festa dos tabernáculos, Jesus. Eu estou aqui e eu estou feliz porque eu entendo o que está acontecendo aqui. A minha alma não está seca, não, porque o Espírito de Deus me revelou desde Moisés, e tudo isso que nós temos feito aqui é resultado da presença do Senhor na minha vida. Então, eu amo religião. Não porque religião é um fim, mas porque o Espírito Santo está no meu coração. E aí a Bíblia diz que Jesus, quando falou isso, que do seu interior fluirão rios de água viva, ele estava falando desse rio, que é a figura que nós lemos lá em Ezequiel, desse rio que sai. Quando a gente sai daqui, a gente sai produzindo vida. A gente sai daqui, irmãos, produzindo vida. Do seu interior fluem rios de água viva. Lembra da figura que nós lemos lá em Ezequiel? Do rio que sai do trono, às vezes pouquinho, cobre só o calcanhar, anda mais um pouquinho, cobre o joelho, anda mais um pouquinho, cobre os lombos, depois não dá mais porque o rio encheu, e agora tem peixe, e agora tem comunidade de ribeirinhos em volta dele, e agora tem floresta, porque o rio que sai do trono de Deus é o rio capaz de produzir vida. A vida de quem tem a presença do Espírito Santo no seu coração não é vida seca, é vida produtiva de vida. E aí quando a gente pega o fruto do Espírito, a Bíblia resume isso, se chama amor. Quem tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, do seu interior flui amor. Na sua casa, ele olha para a sua esposa e entende que a sua esposa, que os seus filhos, que o seu marido são alvos primeiros do amor de Deus através da sua vida. Ele sai para o trabalho, e o ambiente de trabalho dele é um ambiente que recebe presença da vida, porque tem amor, porque ele é um coração alegre, porque ele é um coração que produz paz, porque ele é um coração que tem longanimidade, porque ele é um coração que tem benignidade, porque ele é um coração que tem bondade, porque ele é um coração que tem fidelidade, porque ele é um coração que tem mansidão, porque ele é um coração que tem domínio próprio. Jesus diz assim: aquelas pessoas que vêm a mim, do seu interior fluem rios de água viva.
Eu fico pensando, irmãos, a gente sentadinho aqui, Jesus entrando aqui, falando: moçada, deixa eu falar uma coisa com vocês hoje. Se alguém aqui tem sede, venha a mim e beba, porque quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aquele homem saiu da minha sala aqui, com seu coração amargo e amargando, e suicidou 15 dias depois. 15 dias depois, ele foi lá e tirou a própria vida, porque ele frequentava uma igreja, porque ele tinha religião, mas ele não estava conseguindo comunhão com o Espírito Santo de Deus. Eu não estou julgando e não estou falando, eu estou falando do que ele estava dizendo naquele dia. Ele estava dizendo para mim: pastor, eu sou acostumado a viver a igreja, mas eu não estou experimentando comunhão com Deus. Irmão, minha irmã, eu queria que esse texto fosse usado só em sermão evangelístico, para a gente poder perguntar: há alguém aqui hoje que não entregou sua vida para Jesus ainda e gostaria de fazê-lo hoje? Alguém ainda que nunca fez uma decisão por Cristo, mas hoje quer fazer? Eu vou convidar você também, se você quiser, para você vir aqui na frente para orar com a gente. Mas sabe o que eu queria fazer hoje, irmãos? Convidar os irmãos da igreja que têm olhado para dentro de si e falado assim: Senhor, eu estou precisando mais dessa água. Eu sei que tenho, mas eu estou precisando mais dessa água. Eu às vezes tenho vivido com a alma seca, às vezes eu tenho vivido distante da comunhão com Jesus, e às vezes eu não tenho produzido fruto do Espírito na minha vida. Seu